Fala, galerinha! Vamos para a nossa live com o pastor Jean. Então vamos lá. Está chamando. Está carregando. Ô, pastor, conseguimos! Pastor, minha irmã, tudo bem? Senhor, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo, o áudio está bom? Tá tudo ótimo. Está conseguindo me ouvir? Sim? Sim, sim, estou ouvindo. Ah, então tá bom, pastor. Eu vou pedir aqui para o pessoal que está entrando para que eles possam clicar nesse aviãozinho e compartilhar a nossa live, para que outras pessoas Isso, possam estar assistindo com nós, né? vamos esperar um pouquinho também para mais pessoas entrarem. Com certeza, pastor. Estou compartilhando aqui o link para que o pessoal possa estar entrando na nossa live. Como está o período de quarentena, pastor? Estamos aqui esperando a passar tudo isso, né? Tá certo, pastor. Nos Compartilha aí. reinventando. Isso. Tem bastante gente entrando já. Já tenho. É porque antes. Acabou de entrar o William Bonari. Isso, ele é filho de um pastor lá Olha de que benção. Londrina. Eles são uma bênção. Fernanda Bonavita. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Olha lá, estão entrando. A Nájila, o Diogo. Deus abençoe, Diogo. O Wilsonei. Olha só o pastor Wilsonei. Aqui de Londrina, pastor. Da Central, Bênção O né? pessoal de Londrina é uma bênção, né? Tivemos aí no EBIC, Isso. E na EBL, né? Olha lá, ele mandou uma na mensagem aí. EBL. Nos Verdade. dois eventos, né? Verdade. Foi uma bênção, né, pastor? Graças a Deus. Sim. Ah lá, tem mais pessoas. Entrou meu primo agora, Maurício Fagundes, ele é meu primo. Olha que bênção, pastor. Seja Tem um bem-vindo, parente, irmão. temos parente aí na linha. Olha que bênção. Minha mãe também está conectada. Meu irmão, minha irmã, todos conectados. Que Bênção de bênção, Deus. que bênção, pastor. Então, vamos começar, pastor? Ou o senhor quer que a gente espere Vamos, mais um vamos, pouquinho? Vamos? Então, eu vamos gostaria. começar, estamos aí para isso. Então, vamos lá. Olha lá, o Sonem mandou uma mensagem. Foi uma bênção te receber em Londrina, viu, pastor? Bênção de Deus, povo abençoado de Londrina. Olha lá, minha mãe também. Paz do Senhor, tia Tamires. Pai do Deixa eu Senhor, ver. Deus abençoe. E o pastor também. Então vamos lá. Eu estou todo Pastor, eu de, gostaria. tô todo de branco, Hã? tô de Verdade. camisa branca, confundiu com azulejo ali atrás. Olha só, verdade. Agora que eu reparei. Pastor, olha lá, irmã Virgínia. Acabou de entrar, tia Virgínia. Conhece ela, pastor? Isso, uma bênção de Deus. Deus Ela é abençoe, tia Virgínia. ela é uma bênção mesmo. Então, Ó, pastor, Rafaela Correia, um amigo meu também. Rafaela que Correia. Rafaela Correia do Rio de Janeiro. olha, do Rio, que Pes- bênção! Um pessoal que é muito meu amigo. Na verdade, é como se fosse a minha família, esse pessoal. Que gostoso, né, pastor? Eu conheço umas pessoas Conheci, também do Rio. conheci Que eles quando eu era pastor em Portugal. nossa, que bênção, É, pastor. e aí estão aí. Que legal, hein, pastor? Então, pastor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Falar para o pessoal que tem bastante pessoas que não conhecem o senhor, né? Da onde que o senhor Bom, é, onde o senhor mora, onde o senhor congrega, se o senhor puder compartilhar com os nossos irmãos, tá sim, bom? eu sou o pastor Jean Porto, né, dos Santos. Uhum. Sou coordenador do departamento infantil ou do Ministério Infantil, as pessoas conhecem mais por ministério, né? Da Convenção de Santa Catarina e Sudoeste E, Paraná, que seria o CIADESC pequeno, na Igreja Assembleia de Deus, né? aham. Sou da Assembleia de Deus.
E agora, atualmente, estou morando no Paraná, numa cidade chamada Paula Freitas. Vemos, Ah, Deus nos impulsionou para um projeto que mais à frente vai acontecer nessa cidade, e nós estamos aqui muito felizes. E, né, estou aí servindo a Deus, servindo as crianças, depois de 15 anos pastoreando igrejas de adultos. olha que bênção, pastor. Isso é dom, né? Que bênção, pastor. E eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho da sua história, né? Fiquei sabendo agora que o senhor liderou um pessoal de outro país, né? Foi isso que eu entendi? Isso, eu me converti com 16 anos de idade. Olha. E com 18 anos, Deus me chamou para a obra missionária. Daí eu fui para as missões, Argentina, Paraguai. E depois, quando eu casei, juntamente com a minha esposa, nós fomos enviados pela nossa igreja como missionários para Portugal. E lá ficamos 8 anos da nossa vida em Portugal, né? Aham. E voltamos de Portugal faz uns 7 anos já. E há aproximadamente uns 4 anos e meio, Deus me direcionou para o ministério com crianças, né? Uhum. Sim. Que bênção, hein, pastor? Então, e a minha experiência com o ministério com criança aconteceu no campo missionário, porque como eu era da Assembleia de Deus, e na nossa denominação não existe pastor solteiro, né? É. Então eu, como missionário, não poderia também pastorear igrejas solteiro. E eu Sim. comecei a desenvolver um projeto de evangelização com crianças no campo de missões. Que E foi bênção. aí onde surgiu então toda essa minha chamada, né? Para o trabalho direcionado somente para esse público infanto-juvenil, foi no campo de missões. Eu lembro da minha experiência de missionário na Argentina, que quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, a primeira igreja foi debaixo de um pé de manga. Olha só. Que legal, hein, É, pastor? onde Então, o nós senhor, íamos, então, o senhor habla espanhol? sim, fiquei 4 anos no Paraguai e 4 anos na Argentina só trabalhando na evangelização infantil. Que bênção. Nossa, eu não sabia. De verdade, pastor. Que bênção. Então, quando nós casamos, eu me casei com a minha esposa, nós fomos enviados para Portugal e ali começamos a fazer um trabalho mais direcionado ao pastoreio de adultos, né, de igreja mesmo, né? Uhum. Sim. E, e o projeto com crianças estava adormecido, até Deus me dar esse novo direcionamento. Nossa. E aí foi incrível essa experiência. Sim, foi algo muito especial, porque quando você já está num sistema, né, e pastoreando igrejas de adultos, e principalmente na nossa igreja, o que se espera de um pastor assembleano? Que pastoreie igreja de adultos. É, verdade. E na contramão de tudo isso, é algo muito desafiador, né? Aham, verdade. E eu também não queria, havia uma certa insistência da minha parte, e digamos, é um longo trabalhar de Deus na minha vida, que na verdade eu me sinto privilegiado e, e me sinto promovido por Deus de estar agora só voltado para esse público infanto-juvenil, professores de criança, e até alguns amigos meus perguntam se eu deixei de ser pastor, né? Porque automaticamente eles fazem essa ligação de ser pastor aquele que cuida de uma igreja. E eu digo que É não, verdade. porque eu também cuido de uma igreja. Com certeza. Às Quanto vezes para uma os igreja pequenos, invisível, é, às vezes uma igreja invisível, uma igreja que não é contabilizada, uma é, igreja que muitas vezes é esquecida, mas é igreja. com certeza. Isso é verdade, E eu pastor. estou muito, e eu estou muito feliz por esta oportunidade que Deus está me dando de ter redirecionado o meu ministério. Que bom, pastor, que bênção. Louvo a Deus por isso, viu? Que história linda, né? Como é lindo ver o trabalhar de Deus na sua vida, né? Que lindo, pastor. Gostei bastante. Eu não sabia, de verdade. Fiquei muito feliz. Então, estamos aí trabalhando, servindo a Deus. A frase que Deus. Aham. E o senhor tem um dom lindo, né? Que eu vejo seus visuais, eu fico encantada. Na verdade, quando eu voltei do campo de missões,
Aham. Eu senti algo muito forte no meu coração, Deus me direcionando a estudar e fazer a faculdade de pedagogia, né? Ah, legal. Só que eu não entendia por que muitas questões, porque eu ainda pastoreava igrejas e tal. Quando eu Uhum. estava no último ano da minha faculdade de pedagogia, foi onde Deus colocou no coração do meu pastor de me separar para coordenar o departamento infantil da minha cidade. Sim. Então eu vejo que a capacidade é de Deus, mas Deus me impulsionou para eu também me preparar, para poder estar preparado para o desempenho desse ministério tão desafiante, né? Sim, com certeza. E que bom que o Senhor escolheu a sua vida para trabalhar com o departamento infantil, né? E também ajudar os É, educadores que trabalham nessa área nas igrejas, né? Que bênção. foi, foi uma grande promoção. Ah, que bom. E o senhor ficou com medo no início? Ou o senhor viu Sim, que o senhor estava cuidando mesmo realmente da sua vida, estava capacitando a cada dia mais? no início eu não queria porque eu sentia que algumas questões dentro de mim que foram construídas ao longo do tempo. Por Uhum. exemplo, quando eu era solteiro, eu era conhecido como Jean das Crianças. Que É, legal. e quando eu, né, pastor, convencional e tudo, eu sabia que, querendo ou não, o ministério com crianças na nossa igreja ainda é um pouco desvalorizado. E É, eu pensava assim, realmente. agora que eu estou há quase 15 anos como pastor, pastorando igrejas, eu vou começar a trabalhar outra vez com criança. Eu não queria, porque eu achava que era começar do zero, começar tudo de novo. E eu dizia assim, eu trabalhava com criança quando eu era solteiro, né? Agora eu sou um Uhum. pastor. Então, havia dentro de mim uma resistência muito grande. Na verdade, algo assim que realmente tinha sido construído ao longo do tempo. E eu senti um pouco Sim. envergonhado em ter que voltar a trabalhar no Ministério com Crianças. Só que Deus trabalhou Uhum. na minha vida. E daí eu vou resumir. Um dia minha esposa acordou e disse, olha amor, eu tive um sonho com você e tal. E ela me explicou o sonho. E de repente ela disse assim, agora eu não vou te dizer como tua esposa, mas eu vou falar contigo como uma mulher de Deus. Deus está mandando você dizer sim para o teu chamado. E quando Deus Olha. usou a minha esposa, que eu deveria dizer sim para o meu chamado, naquela hora eu pedi perdão para Deus e disse, Deus, se realmente esse é meu chamado, eu aceito esse meu chamado. E eu tinha uma Uhum. promessa no campo de missões, Deus prometeu para mim que iria soprar o meu nome e que eu ia ser conhecido. E eu não Legal. sabia como isso ia acontecer. E quando eu disse sim para o chamado de Deus, reconheci que Deus me queria no ministério com criança, até pedi perdão para Deus, né, porque realmente eu estava equivocado. Eu recebi um telefonema de uma irmã de Mato Grosso do Sul. E ela falou assim, você é o pastor Jean? Eu falei assim, sim, sou o pastor Jean. Eu falei, mas não sou o pastor Jean que prega nos Gideões, porque eu tenho o mesmo nome, né? Jean Porto. Daí ela falou assim, Verdade. mas você é o pastor Jean das crianças? E como eu já tinha recebido a cura de Deus, e Deus tinha falado ao meu coração, eu falei, sim, eu sou o pastor Jean das crianças. Ela falou assim, eu queria fazer um convite para você. Foi meu primeiro convite. Eu queria fazer um convite para você vir em Mato Grosso do Sul, palestrar e tal. E eu falei assim, como é que você ficou sabendo do meu nome? E ela diz assim, alguém soprou o teu nome. E quando ela Olha, falou, alguém soprou o teu nome, eu lembrei da profecia que eu tinha recebido lá no campo de missões. que bênção. E eu entendi uma coisa muito importante, que quando nós dizemos sim para o chamado de Deus, quando a gente diz sim para a vontade de Deus, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Com certeza, E, pastor. e, e como eu estava equivocado, como Deus precisou trabalhar no meu coração, e hoje eu digo com toda a convicção de que, na verdade, para mim foi um presente me dar o Ministério com Crianças e o Ministério Infanto-Juvenil, Que né? bem. E para mim é um presente. E eu questionava muito essa questão, né? O que era o Ministério com Crianças, que chamada forte, né? E É. Deus falou ao meu coração que ministério é servir. Uhum. Então, se eu estou dizendo que eu sou do Ministério Infantil, eu devo dizer, eu sou do Ministério Infantil, então eu existo para quê? Para servir a Deus, servindo as crianças.
Que bênção. E daí eu Nossa, entendi que eu vivo para isso, sou chamado para isso, respiro isso, e todos os dias confesso que eu agradeço a Deus por que ter bom. quebrado o meu ego, por ter quebrado né, tudo isso que eu tinha construído como, eu digo, né, um orgulho ministerial. Deus quebrou esse meu orgulho e me fez entender que o melhor lugar que eu podia estar é no centro da vontade de Deus. Gente, se eu começar a falar, é muito forte assim o que Deus fez comigo, entende? Então tem muita, até me emociona um pouco, Que bom, porque pastor. sempre me lembro dessa experiência. Eu Eu quero fiquei dar uma boa, arrepiada. eu quero dar as boas-vindas para uma pessoa muito especial que acabou de entrar agora, Quem, a pastor? pastora Fabiana, a pastora Fabiana da Ah, igreja Videira de Uberlândia, o ai, Radical Kids. que bênção, irmã Fabiana. Seja bem-vinda. Que Deus Quem abençoe não sua conhece vida. esse, quem não conhece esse ministério, faça, né, dá esse presente para vocês. Conheçam, pesquisem. Radical Sim, Kids, pastora Fabiana, ali de Uberlândia. Ela acabou de entrar. Deus abençoe ela em nome de Jesus. que bênção. Que Deus abençoe. Tem bastante gente entrando aqui, estou vendo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos que estão aí, os professores que trabalham com o Ministério Infantil na sua igreja, é muito interessante, né? Poder compartilhar um pouquinho da experiência do nosso pastor, essa intimidade que ele tem com Deus e esse chamado ao qual Deus escolheu a vida dele, né? Então, A gente é, digamos, a gente segue servindo com paixão e propósito, né? sim, com É certeza. aquilo que queima o nosso coração. Com certeza, pastor. Que bênção, viu? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para dar para o nosso pastor, fiquem à vontade, né, pastor? Os irmãos que Isso, tiverem estou aqui pergunta, à disposição. Perguntas que não sejam difíceis. com certeza, né, pastor? Então vamos lá, eu preparei umas perguntas aqui. Posso ler a Ok, primeira aqui para o senhor? Então vamos vamos lá. conversar. Então vamos lá. Qual o impacto desse momento do novo vírus, né, para o Ministério Infanto-Juvenil? O que o senhor acha? Olha, eu acho que nós fomos impactados porque nós não estamos, digamos assim, preparados para tantas coisas novas, certo? Sim, certo. Só que eu vejo um impacto tremendo nessa questão do ministério com crianças. Eu nunca vi o corpo de Cristo tão bem organizado no sentido de alimentar os cordeiros do rebanho. Eu vejo Sim. muitas professoras, líderes, pastores, principalmente, ó, acabou de entrar minha esposa, Juliane Lara Porto. Que Se eu não bem, mandar ela, dar um alô para ela, né? A minha paz do digníssima acabou Senhor, de entrar. irmã. Deus abençoe sua vida. Juliane Lara Porca, minha esposa. Então, Ela é uma... como eu estava falando, eu acredito assim que este impacto foi Uhum, também um impacto muito positivo para o Ministério com Criança, no sentido que nós entendemos que uhum. ser igreja não é somente a instituição, É, mas ser igreja é algo que realmente faz parte da nossa identidade. E aonde nós estamos, nós somos igreja. E outra coisa que eu achei muito interessante uhum. com esse impacto, né, que eu vejo os pais muito participativos no processo do ensino e Verdade. aprendizagem. E a igreja também recriou muitas possibilidades. Então, claro que a gente tem saudade de estar com o corpo de Cristo, congregando, em comunhão, junto com a igreja. Gente, sabe o que está me deixando, às vezes, assim, tá um pouco... Né? Estar em comunhão com os mesmos com os líderes de criança, É, com as próprias crianças. A gente é um ser social, isso faz falta, não é mesmo? sim, Mas eu vejo Deus mobilizando o corpo de Cristo, a igreja, e a igreja está alimentando os cordeiros do rebanho. Isso me deixa muito feliz. com certeza, pastor. Com certeza. Olha, aqui, pastor, nós recebemos um recado do meu amigo, né? Ele é formado em filosofia na UEL. Ele escreveu um recado Oh, aqui que para nós. bênção! Os pais tiveram que olhar para os seus filhos como há muitos alguns não faziam, do mesmo modo que famílias resolveram coisas que tinham esquecido, né? Isso mesmo.
Verdade. Então, então eu acho isso muito importante, né? Eu sempre falo e defendo que não tem como trabalhar ministério com crianças sem a parceria dos pais. E todo Sim, ministério infantil, que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. E agora o departamento infantil, o Ministério Infantil, está aprendendo muitas coisas com isso. verdade. É Né? E eu verdade, acho isso muito válido. com certeza, né? E, e na igreja, de modo geral, o que impactou? O que que o senhor acha? Eu acredito que quando nós falamos de igreja, nós devemos pensar nas diversas possibilidades da formação da igreja. Então, nós Sim, temos a igreja organização, que é aquela que precisa se organizar, está aqui na Terra, que depende de pagar as suas contas, que depende né, de toda essa questão financeira, e tem a igreja organismo, que somos nós. é, Claro que essa pandemia, como qualquer outra área, afetou. Afetou a economia de muitas pessoas, até mesmo de muitas igrejas. Mas, por outro lado, nós, igreja organismo, estamos assim de parabéns, porque eu tenho visto toda uma mobilização, né, tanto das igrejas, como também dos pastores, dos líderes. Faz falta nós estarmos juntos em sim, comunhão, faz falta. Mas nós aprendemos com essa situação a ser igreja e ir direto para a fonte, que é Deus, não é mesmo? com certeza, com Direto certeza. para a fonte, que é Deus. Mas eu acredito que em breve vai tudo se normalizar e as coisas serão colocadas todas no seu lugar Em e nós nome de... vamos voltar com o coração mais grato, Com certeza, né? né? Com Grato certeza. por tudo que a gente viu que realmente faz falta, né? Nossa, faz muita falta, né, pastor? E Verdade. Olha, entrou agora, pastor, não sei se o senhor conhece, a nossa irmã Solange. Olha lá, abraço, conheço tio. Conhece? a Tia Sol, Isso! A tia né? Sol e o nosso irmão tio Adriano. Eles fazem recursos maravilhosos para o departamento Eu infantil, né? acho lindo, lindos visuais, né? Eu tô namorando uma Eu, Bíblia lá que sai fogo, pastor. O senhor já viu essa Bíblia? eu tenho um que eles fizeram e eu uso até hoje nas minhas ministrações por onde eu vou. Oh, que bênção! Tem a nossa Leni, os pais deveriam incentivar mais, ela disse, né? Aqui durante os É, comentários, é verdade, é verdade. né? Então, pastor, quanto tempo o senhor demora para montar um esboço de uma mensagem, de uma aula, de uma palestra? Quanto tempo? Olha, eu vou dizer para ti que é uma preparação constante. É verdade. Porque eu, por exemplo, assim, sempre acho que falta alguma coisa. E eu vou muito depois de tudo que eu preparo, eu ainda vou muito na dependência de Deus, achando que ainda falta alguma coisa. Eu nunca me acho que estou 100% preparado, é incrível isso. É E, verdade. e, levo muito, e levo muito tempo, porque eu acredito que eu levo tanto ou quanto mais a sério como se estivesse preparando um sermão para os adultos, entende? Eu entendo. Porque agora eu prego para crianças, então eu tenho que pegar mensagens que facilmente é numa linguagem de adulto, que o adulto entenda, que entende, e eu tenho que transferir esta mensagem para a linguagem da criança. É Então muito eu difícil. acredito assim, isso, porque eu posso ter toda a técnica, digamos assim, né, da questão da oratória, da homilética, da arte de preparar sermões, homilética e tudo, mas se Semântica. não for mas se não for acessível ao entendimento da criança, então não vai adiantar de nada, não é mesmo? Com Eu sempre certeza. digo que eu tento preparar todas as minhas mensagens me colocando no lugar do público que estará me ouvindo, desde o maternal até né, eu trabalho com esse público infantil e juvenil, então vai até os 12 anos de idade. Então eu levo bastante tempo, porque eu vou preparando, né, e sempre também estou sensível à voz do Espírito Santo, que eu acredito que o Espírito de Deus, o direcionamento de Deus, está além do nosso recurso pedagógico, né? Está além do nosso planejamento de aula, está além daquilo que eu preparo
dentro da minha questão humana. Nós pensamos sobre isso, né? Mas eu Sim. confesso para você, eu nunca me sinto 100% confortável. Quando eu vou pregar, mesmo, né, nós do departamento infantil entendemos, na salinha, é desafiante. Ou quando eu vou palestrar em grandes congressos ou pequenos congressos, é o mesmo frio na barriga e a mesma mão suada, não consigo, digamos, ser diferente. E eu acho que quem diz, quem disse assim para mim, eu preparo o sermão que nem um miojo, me explica porque eu não consigo, né? Eu também não. Sermões, sermões rápidos, sem meditar, sem pesquisar, sem ponderar, Sim, sem orar sobre isso também, né? com Então, certeza, então pastor. eu acho que a preparação é bem importante. Eu escrevi um livreto que é Desenvolvendo o Ministério Infantil com Excelência. E nesse livreto aqui eu falo de 3 tipos de preparo. O preparo espiritual, o preparo pedagógico e o preparo teológico. Eu acho Sim, que são as 3 áreas que nós precisamos estar preparados como ministro de crianças. Nós devemos estar preparados espiritualmente, precisamos estar preparados teologicamente, mas precisamos estar preparados pedagogicamente, porque senão a nossa teologia não vai estar compreensível ao entendimento da criança. sim, com certeza, pastor. O senhor comentou de quando você gosta de ter essa intimidade com Deus, de poder não chegar lá e levar qualquer coisa, né? O senhor comentou. Eu também. Isso. Eu, quando vou ministrar para as crianças, porque eu já dei aula na escola dominical por 10 anos, pastor. Comecei com Hum, 13 anos de idade a aula na escola bíblica dominical. E agora eu estou ministrando, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E hum, quando eu vou ministrar também, eu busco, eu vou de joelhos, eu peço a Deus, e às vezes acha que é só ver algum visual bonito na internet, ou fazer e chegar na igreja e apresentar esse visual. Não, né? Eu busco é. mesmo a presença de Deus para que Ele possa falar comigo, para que eu possa depois transmitir isso para as pessoas, né? Porque não Eu vai sempre ter só. defendo Hã? isso. E eu sempre defendo que o maior recurso que Deus quer usar não é a nossa folha de EVA, é as Sim, nossas vidas. com certeza, pastor. Já teve vezes que o Senhor me deu em sonho visuais e foi lindo o trabalhar de Deus, né? Então, se a gente Ó, a minha buscar mãe, mesmo. Oi? é, a minha mãe acabou de entrar, que é a Albertina Porto Santos, ela está oi, oi, oi. Se eu não der um oi para ela, ela já fica brava comigo. Então tem que dar oi para minha mãe também. Sua mãe, paz o Senhor, irmã. Deus abençoe sua vida. Olha lá, ela tá mesmo, pastora Tia Ellen. A irmã Virgínia mandou um recado também para nós É, ali. tá quase uma reunião familiar, né? Já entrou a minha esposa, meus amigos, minha mãe. É isso mesmo. Aqui já tá minha mãe, meu irmão, minha irmã. Tá todo mundo também Hum, conectado. bênção de Deus. Ai, que bênção. Então, eu acho muito importante. Olha só, a irmã Leni também mandou aqui. Eu também, aula para crianças, também sem recurso. Ela escreveu aqui também para nós. Sim. Então, eu acho também, pastor, muito interessante nós termos essa intimidade com o Pai, né? Antes de nós pegarmos no microfone, porque eu creio que Deus usa e capacita a nossa vida, né? Sim. Na verdade, o que vai fazer diferença é isso, né? A É, manifestação da presença de Deus. com certeza, pastor. É, qual é o papel de um discipulador de criança, pastor? Então, aí queima meu coração, né? Eu amo o discipulado infantil, é aquilo que me move dentro do meu ministério, porque eu acredito Hum, de forma muito convicta que nós precisamos mudar. uhum, A infância
e que elas precisam conhecer as doutrinas da fé ainda na primeira infância. Então, nós precisamos entender, né, que o discipulador infantil é muito importante no processo da formação da fé da criança. Sim. Só que hoje em dia nós vemos que as igrejas elas têm uma distorção muito grande em relação ao ministério do discipulado infantil. Há poucas igrejas que têm uma mentalidade formada em relação a esse assunto. E é uma das grandes necessidades da igreja. Então, qual seria o perfil do discipulador infantil? Primeiro, ele tem que entender que fazer discípulos é uma ordem para todos, e todos nós somos chamados para discipular, que a criança não é um discípulo em é um discípulo em treinamento. Em muitas igrejas se coloca a criança num estado de espera. Espera ficar adolescente, que depois nós falamos sobre isso. Espera completar 12 anos que nós tocamos nesse assunto. E nós entendemos que o diabo, né, o inimigo, ele não espera que a criança chegue na adolescência para poder investir na desconstrução da fé. A igreja ela precisa agir com rapidez e com propósito. Sim. E o discipulado infantil, a base da formação da fé, dos princípios bíblicos é muito importante. E eu falo aí, então, da teologia da transformação e a teologia da informação. Hoje em dia, a pedagogia cristã, eu digo que a educação cristã direcionada para a criança é uma teologia muito de informação. Historinhas bíblicas, a Arca de Noé, Abraão, as 10 mais, né, Jonas, Davi e Golias, a multiplicação dos pães. Então a gente conta histórias bíblicas e a gente esquece de trazer para a criança o conhecimento do Deus da história bíblica. Entendi. E ensinar a palavra, porque a palavra é que transforma. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós não somos chamados para somente contar histórias bíblicas. Nós somos chamados para, através da história bíblica, contar, ensinar, né, e doutrinar as nossas crianças para que elas conheçam verdades eternas. Com certeza. Para que elas queiram ter uma experiência com Deus, ainda na primeira infância. Conhecimento sem experiência não vai fazer muita diferença. Porque tem boas pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas estão longe do caminho do Senhor, né? Com certeza. Então a experiência é muito importante. E o discipulado, a formação do discípulo na primeira infância, ajuda a isso. E eu quero, né, aproveitar que você falou discipulado, apresentar a minha agenda, né? Olha! Do discipulador infantil. Que linda! É o lançamento que saiu esta semana, né, que Deus me deu, que é a agenda do discipulador infantil. É uma agenda permanente, e aqui a gente trabalha os dados do discipulador, orientações para o discipulado infantil, o que é discipulado infantil, vida devocional do discipulador infantil, o discipulador infantil e a vida de oração, o discipulador infantil e a palavra de Deus, o discipulador infantil e o Espírito Santo, o ensino bíblico, o ensino de doutrinas bíblicas para as crianças. Olha só! E daí eu tenho agora, né, daí tem um planejamento de aula e algo que Deus me deu, que é o Encontro das Cores. Não sei se você já ouviu falar. Encontro das Cores? Esse não. Deus me deu uma metodologia de discipulado infantil usando cores. Por isso que o nome é Encontro das Cores. Eu conheço Cada cor... Eu conheço aquele da PEC. É do Plano da Salvação. Então, eu usei algumas cores e do Plano da Salvação, acrescentei mais algumas e fiz cada cor 4 encontros que vão falar de doutrinas fundamentais da fé. Por exemplo, a cor azul, vamos falar sobre a criação. Nesse encontro, são 4 encontros, a primeira aula é quem é Deus? Segunda aula, a criação do mundo. Terceira aula, a criação do homem e da mulher. Quarta aula, a imagem e semelhança de Deus. E aqui nós vamos estar falando sobre a criação, Deus Criador, quem é Deus,
vamos estar falando de ideologia de gêneros, o propósito de Deus ter criado o homem e a mulher. Então, uma aula muito, digamos assim, bem dinâmica durante um mês. Vamos estar falando sobre esse assunto. E assim por diante. São 7 cores, 28 encontros. Nossa, que rico, hein, É, pastor? Que e lindo. daí Deus me deu essa metodologia. E aqui na agenda tem também o meu discípulo, onde você vai colocar o nome do seu discípulo, a data, o endereço, o telefone dos responsáveis. E na observação importante vai ser o acompanhamento do crescimento espiritual da criança que você está discipulando. Hum, bem interessante, Então, pastor. Eu gostei. Eu vi que o senhor vamos ter também explicou. vamos ter o manual do discipulador infantil, que está saindo agora mês que vem, e também todas as revistas para o discipulado, para que a criança participe do discipulado Encontro das Cores. Eu preparei, está na editora e tal, né? É tipo no caderno de desenho, porque é o Encontro das Cores. Com certeza. Que E a interessante. criança vai poder ser acompanhado. E o mais interessante é que esse caderno de atividades é feito em família. Oh, Então interessante. então a família vai ser envolvida nesse processo. Então, qual é o papel do discipulador infantil? É discipular as crianças, crendo que as crianças não são discípulos em espera. As crianças são discípulos em treinamento. Com certeza. Crendo que a criança não é a igreja do amanhã. A criança só vai ser a igreja do amanhã se ela for a igreja do hoje. Sim, pastor. Isso é Né? verdade. Então precisamos discipular as nossas crianças. E outra coisa, ajudar os pais nesse processo. Os pais precisam ser orientados nesse processo. Por isso que Deus me deu a agenda do discipulador e todo esse projeto, né, o Discipulado Encontro das Cores. Muito interessante. Pastor, tem um recado da irmã Leni. Ela disse assim: aula para criança, também sem recurso. Ela acredita que. Eu acho, o que ela quis dizer aqui é que ela acha que não é tão bom. Ela prefere com recurso visual, que ajuda na Então, aprendizagem da isso, criança. Eu acho que é isso que eu sim, entendi, né? isso, mas deve Que fica dar, sem graça, ela disse aqui. e isso eu concordo com ela, porque a criança ela aprende de forma visual. 85% é através da visão. Então, o Sim. visual é muito importante. É claro que deve ter recursos pedagógicos. Para que. Qual é a importância do recurso pedagógico? Materializa conceitos, sai do abstrato para o concreto e estimula o processo do ensino e da aprendizagem da criança. Eu sou a favor do recurso pedagógico, desde que esse recurso pedagógico esteja inserido dentro do propósito que eu quero ensinar para a criança. Sim. É igual a tia Então, Sol comentou aqui, ó. A tia Sol comentou aqui que nós que confeccionamos visuais é complicado, porque às vezes algumas tias fazem o pedido, eu quero um visual que arrase. Eu fico muito triste sim. com essa expressão, né? Isso é muito triste. Porque quem tem que arrasar é o Espírito Santo, né? Os corações, é Deus. Nós só somos o meio. O recurso pedagógico também é um meio para alcançar o coração da criança, mas não é o todo. Eu vejo que tem muitos professores muito focalizados no recurso. Ah, porque se eu não tiver o recurso tal, porque se eu não tiver tal, eu não, né, se sente inferiorizado ou se sente que não posso trabalhar com crianças porque eu não tenho. Eu acredito que tudo pode ser um recurso, né? Porque o que é um recurso pedagógico? É todo ou qualquer recurso que tenha esse propósito, estimular o processo do ensino e da aprendizagem e concretizar, né, fazer concretizar conceitos. Então a criança, ela aprende dessa maneira, vendo. E o recurso pedagógico é importante por causa desta questão. Mas nós não podemos também exagerar a ponto de que, Deus, daí mostra o recurso. Amor, daí mostra o recurso. O mundo, outro recurso. O sol, outro recurso. Né? Que às vezes há um certo exagero nessas questões.
Então é muito importante buscar o equilíbrio, né, em tudo isso. Com certeza. Elas perguntaram como adquirir essa agenda, pastor. Então, a agenda estou mandando pelo correio e quem né, digamos, compra a agenda, eu mando de brinde um livreto do discipulado infantil, Olha que dando, bênção. dando toda a fundamentação do que é o discipulado infantil. Então é só procurar através do meu contato, né? 479 9785 9766. E Que eu tenho bênção. outros materiais, né? Posso aproveitar a apresentar os materiais que eu tenho? Claro, pastor. Eu, eu tenho esse livreto, Os Propósitos do Ministério Infantil, que fala sobre os propósitos de Deus para o Ministério Infantil. Eu tenho um que eu uso em palestras, que é o Educando Filhos para a Eternidade, Olha que bênção. para pais, né? Por que Deus nos dá filho? Qual é a nossa responsabilidade? E tenho um chamado Seminário Educa Kids. Aham. Olha E eu só. quero avisar que esse Seminário Educa Kids Ah, vai estar acontecendo em junho o seminário online Educa Kids. olha que bênção. E como faz essa Serão, inscrição, pastor? serão 5 dias de ministrações, onde nós estaremos estudando o seminário Educa Kids online. Olha que Só que vai bênção. ser, só que vai ser em junho ainda, né? Todas as informações sobre inscrições, o meu material, a agenda. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o discipulado Encontro das Cores, é através do meu WhatsApp. Excelente, pastor. É direto comigo. Tem gente que perguntou para mim, mas se eu mandar mensagem, o senhor responde? Responde. É você mesmo que responde? Sou eu mesmo que respondo. Que bom, pastor. Que bom que o senhor é assim companheiro dos professores que trabalham com o departamento infantil, né? E Amém. Então, eu acho que pode nós fazer. temos tempo ainda, né? Eu não sei que horas que vai acabar a nossa live. Acho que tem tempo Eu não, ainda. eu estou sem horário. Eu Estou acho sem que horário aqui. estamos com 37 minutos aí, só de live, eu acho. Ainda temos 30 minutos. Com certeza. Dá para falar um pouquinho mais. Coitado do pastor. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, né? Há líderes que assumam o ministério infantil, mas sente dificuldades no decorrer e não sabe como dar continuidade. Qual conselho o senhor pode dar para esse educador que está sentindo está tendo muita dificuldade para poder continuar o processo do ministério? Bom, a gente sabe que existem grandes barreiras em Sim. relação ao ministério com crianças nas nossas igrejas. Uhum. Ponto. Isso é uma verdade. Ainda há muita visão distorcida em relação do ministério, tanto na importância e na prática do ministério. Nós também percebemos que há muito tempo darem atenção ao culto. Então nós precisamos de alguém que possa ficar com as crianças enquanto os pais ficam no culto sem serem incomodados. Há muito tempo se teve esta visão distorcida. Uma outra questão é que a própria liderança, e quando eu falo liderança, são as lideranças mesmo, pastores, obreiros, líderes de uma igreja, são poucos que têm, digamos assim, a construção do entendimento da importância desse ministério. Até uma Sim. pesquisa que diz que 90, e é muito, né, mais de 90% dos pastores nunca foram conhecer a estrutura do ministério com crianças dentro da sua própria igreja. Uhum. Não há esse entendimento da prática. Nós, professores, entendemos, né? Então, realmente, o ministério com criança é um ministério de bastidores. Não há muito holofote, não há muito aplauso, não há muito confete. É um ministério que, muitas vezes, eu sempre digo que parece um caminho solitário. Então, é muita questão nesse sentido. Então, como que o professor consegue vencer todas essas barreiras? Primeira questão, ter a convicção da sua chamada.
e entender qual é o seu papel dentro do reino de Deus e não dentro do reino da igreja. O papel dentro do reino da igreja, né? Do reino de Deus. Qual é o seu papel dentro do reino de Deus? Quando você entende a sua chamada, entende o seu papel dentro do reino de Deus, encontra o seu propósito, você vence todas as barreiras. Verdade, Porque pastor. porque a motivação do seu coração, ela vai estar correta. Mesmo que a motivação do coração da sua liderança, dos pais, né, esteja errada, a motivação do seu coração está correta. E com a motivação do seu coração correta, nada vai te parar e nada vai fazer você desanimar. Eu entendo também que há muito tempo, muitos líderes de criança tiveram sentado em duas cadeiras. A cadeira do espírito de coitadinha e a cadeira da frustração. Por exemplo, pessoas que estão sentadas na cadeira do espírito de coitadinha. Ah, tô sozinho, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Ai, como é que eu vou fazer as coisas? Porque eu me sinto tão fraca, eu me sinto tão desanimada. É o espírito de coitadinho. Agora, o espírito da cadeira de frustração é: ah, eu sirvo no Ministério Infantil e ninguém me elogia, ninguém me apoia, toda a vida é a mesma coisa, eu preciso ficar investindo do meu bolso, e nada muda, os pais não investem, os pais não me ajudam. Eu sempre digo que quem foi chamado por Deus para o Ministério com Criança fomos nós. Verdade, pastor. Então eu não posso estar sentado numa cadeira de espírito de coitadinho e nem tampouco na cadeira de espírito de frustração. Eu tenho que Sim, saber quem me chamou, eu tenho que ter convicção da minha chamada, eu tenho que entender que Deus, qual é o meu lugar no reino de Deus. Se verdade, for para pastor. servir se for para servir as crianças sem ninguém ver, e se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu devo estar consciente que Deus vê todas as coisas. E eu estou agradando o coração de Deus. Com certeza. Pastor, E a minha. entrou aqui na nossa live, entrou a Fabiane. A Fábia, ela é de Faxinal, ela também trabalha com o departamento infantil. A Leni fez uma pergunta, né? Eu tenho uma pergunta: como podemos ter domínio na salinha, né? Ela fez essa pergunta, tem aqui também, tá online. O Guto, filho de um pastor lá de Santa Catarina, ele é uma bênção. Deus abençoe, Guto. A Daniele também concordou com o que o Senhor comentou aqui com nós, né? E e aí, se o senhor quiser continuar com esse depoimento do senhor, e aí, se puder responder também a mensagem Sim, da nossa irmã, né? sim. Então, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz pela oportunidade de vocês estarem aqui. E o que eu quero dizer para os professores é: focalizem na chamada de Deus e que as crianças são protagonistas do nosso ministério. Nós Sim, existimos para servir as crianças, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer questão. As crianças devem ser as protagonistas do nosso ministério. É para elas que nós existimos. E é com para certeza. elas que Deus nos chamou para servir. Amém? Foque Amém. na chamada de Deus, foque nas crianças, não se importe com as outras questões e você vai poder servir a Deus servindo as crianças. Amém. A irmã Silvane deixou um recadinho para o senhor, ó. Obrigada, pastor Jean Ah, Porto. Deus abençoe, irmã. Fico muito feliz em ser útil. Que bom, pastor. Falou tudo, irmão. Tem um recado aí para o senhor. Amém. Olha só, pastor. Na educação secular, a Sim, criança obtém um período maior de horas nas escolas, sim, né? Já na sim. igreja, nós que trabalhamos com departamento infantil, não temos este privilégio de poder ter essa carga horária que nem outros educadores têm nas escolas seculares. Sim. E qual é o conselho que o Senhor pode nos dar para trabalharmos com as poucas horas que nós temos? Primeiro,
questão, né, que eu penso muito. É aproveitar o tempo que nós temos e ter um ensino intencional. Ir com a intenção de. E entender que essas horas que a criança passa na igreja é fundamental para a formação da sua fé. Mas também devemos entender que nós, professores, pastores, líderes, evangelistas de criança, nós não somos os verdadeiros responsáveis pela formação cristã. Aí entra a família. E, biblicamente, a família é a verdadeira responsável nesse processo. Então, a igreja, ela é só parceira. Nós promovemos essa parceria, não é mesmo? A gente promove essa parceria. Mas a igreja também precisa ser ponte entre pais e educadores. Educadores e a criança. Precisamos promover essa parceria. Que nem um triângulo. Isso. Então, realmente, nós temos pouco tempo com as crianças na igreja. Mas se a tarefa, né, não for feita em casa, se a família não se responsabilizar também por esse processo, realmente o prejuízo será um pouco maior. Por isso que eu volto a dizer, todo ministério com crianças que exclui os pais do processo, deixa de ser bíblico. Então nós precisamos ser um ministério infantil que alcance a família, e não somente as crianças dentro desse contexto. Eu tenho uma pesquisa que diz que a criança ela passa 1.400 horas por ano na escola. Nossa, bastante tempo. E se a criança for todos os dias, uma vez por semana na igreja, ela passa 52 horas na igreja. Mas as crianças não vão à igreja cada vez que os pais vão. Então, uma criança cristã evangélica, ela tem de 38 a 42 horas de estudo bíblico no ano. Sim. Com certeza. Por isso que eu acho assim, ó, todo professor que entende o seu papel, entende o seu propósito no reino, não pode perder tempo quando as crianças estão na igreja. Não pode haver né, a falta de propósito. Precisamos ser intencionais na formação da fé, tanto das crianças como também dos pais. Aqui Neno Gás, né, fala, necessitamos da colaboração dos pais. É uma grande verdade. E nós, do Ministério com Criança, precisamos semear para poder colher. Precisamos levantar uma bandeira branca e fazer as pazes com os pais, né? Mesmo que eles não queiram, ou mesmo que não há esse entendimento, nós precisamos promover essa parceria. Quando eu trabalhava com o departamento infanto-juvenil aqui na minha igreja, pastor, eu fiz alguns projetos com os pais, né? Que era encontro de pais e filhos. E as crianças ficaram tão empolgadas, pastor, os olhos deles brilhavam de ter a companhia do pai e da mãe no encontro. Acredita? Isso. E essa é uma das ideias dentro do discipulado infantil. Por isso que eu preparei um manual onde as atividades são feitas em família. Que bom. Para que haja esse estudo bíblico semanal, né? Em família. Que interessante. Eu postei recentemente um vídeo lá no meu canal, que é Família Projeto de Deus. E lá tem uma pasta onde tem livros pedagógicos bíblicos e também onde as professoras podem agora, nesse período de quarentena, entregar nas casas das famílias para que eles possam ter um momento com Deus, junto com a pasta, que eles possam estar interagindo com as crianças. Tipo aquele culto lar, sabe, pastor? Aí eu fiz essa ideia e compartilhei também para as irmãs, né? E os irmãos que trabalham com o departamento infantil. Na nossa igreja nós tínhamos o projeto Visita Especial, onde na Escola Bíblica Dominical ou no culto infantil recebia a visita de uma família. E esta família, então, um membro da família lia a Bíblia, cantava o hino da harpa, dava uma palavra, fazia uma participação, e a gente apresentava a família sendo, né,
ó, do aluno, por exemplo, esta é a família do João. E todas as outras crianças oravam pela família. Olha que Então bem. houve essa integração da família visitando a, a escola bíblica dominical, que seria o dia da visita especial, né? É Aham. muito legal também quando nós voltarmos para as nossas atividades da igreja, fazer um dia de festival de talentos da família. Ó, que legal! Esse eu nunca tinha É visto. onde onde uma família apresenta um louvor, a outra família um teatro, a outra família uma música, a outra família uma poesia. E daí Aham. tem, digamos assim, uma premiação para todos os participantes que participaram do festival, né? Talentos em Família. E aí depois pode fazer um coffee break com os dotes Isso, fazer o culinários, coffee break, né? e sim, em uma palestra bem rápida, por exemplo, a E, importância da família no processo da educação cristã, pais e e filhos, dá para fazer sabe? bastante coisa. Isso aí. Olha só, pastor, esse visual aqui, que é uma casa, né? Para a Sim, gente trabalhar sobre família, projeto de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó. sim, E legal. é feito Dá de para. caixa de papelão, pastor. Ah, eu amo reciclado, né? Tudo que tiver de reciclado é comigo mesmo. Ainda bem que meu pai já está acostumado. Até meu irmão vai atrás de caixa, pastor. Aqui, imagina, aqui é o contrário, né? Eu que junto e a minha esposa fica, meu Deus, mais uma caixa. Ai, meu Deus, que bagunça, né? Mas que bom, pastor. Olha, eu não sei, nós estamos com 51 minutos, pastor. Eu acho que já está acabando a nossa live, hein? Vai acabar porque é uma hora, né? É, e eu tinha tantas perguntas aqui, pastor. E o pessoal mandou bastante. A Juliana esteve presente aqui com nós. Tem a nossa Arliette Neves. Ela mandou: tem que haver uma valorização por parte dos pais para com o Ministério Infantil. Realmente, né, pastor? Pra, isso, para encerrar, eu posso indicar alguns livros Claro que pode, pastor. Eu ia fazer essa pergunta mesmo. Pode dentro indicar. dentro desse tema. São os últimos 5 livros que eu li. Então, eu quero Aham. indicar os últimos 5 livros que eu li. Um livro muito especial, Ensinando no Caminho, Olha que bênção. muito bom para quem é pai, mãe. E aqui é um manual, um devocional, é muito interessante. Quem puder, Ensinando no Caminho. Um outro livro é A Infância, o melhor tempo para semear. Olha só. Muito interessante, Fala pastor. sobre fala sobre a importância de semear na infância. Um Uhum. outro livro, gente, que trabalha muito a espiritualidade da criança, Geração do Reino, Nossa. É muito levantando importante, né? crianças, É muito importante levantando nós crianças, ensinarmos, né? levantando crianças sobrenaturais. Um outro livro que eu li, Educação Cristã na Infância, de Vanessa Magalhães. Gente, esse livro é muito bom. E aqui fala sobre uma proposta metodológica para as igrejas, e aqui tem pais e educadores. E outro livro para quem quer aprender, né, mais um pouquinho sobre liderar equipes, 4 princípios para líderes do Ministério Infantil: paixão, atitude, honra e trabalho em equipe. Olha só, é muito Já, importante. já viu que eu gosto de ler, né? São os Era últimos uma 5 das livros que eu perguntas, li. era uma das perguntas que eu ia falar para o senhor, né? Que nós, educadores, precisamos também ser discipulado, né? Nós precisamos buscar conhecimento, Isso. recursos metodológicos, nós precisamos estar buscando o que está acontecendo na notícia, o que Isso. está acontecendo no mundo. É muito importante nós, educadores. Sim, quanto mais eu souber, mais oportunidades eu terei de ser usado por Deus. Amém? Amém, Eu pastor. acho, eu acho que está terminando mesmo, está avisando, né, que vai terminar. É, pastor, que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, que as pessoas que nos assistiram, se vocês não sabem, o pastor tem um canal no YouTube, lá ele demonstra ideias também de recursos visuais. Então, se você puder,
se inscreva no canal do pastor. Eu também tenho um canal que eu compartilho algumas ideias de recursos visuais, se vocês puderem também estar escrevendo e vendo lá os vídeos, quem sabe alguma